Eu queria falar sobre a Casa de Cultura Digital de Campinas. Não estou representando oficialmente a casa, mas sou membro da casa, a gente tem a liberdade de comprar as pessoas e contar um pouco sobre o que a gente faz. A casa foi inaugurada no ano passado, no espaço do edifício Guanabara, que hoje é administrado pela Unicamp, espaço público, e ela representa um movimento de quase 4 anos, 3 anos e pouco, que é o Fórum de Cultura Digital de Campinas. Hoje eu abri o fórum um pouquinho depois do começo dele. Foi um movimento de várias organizações e indivíduos não associados a nenhuma organização que tinham interesse em discutir o tema de cultura digital na cidade. Começou com participação de gente do CPI, da Tainan, gente envolvida com a Unicamp, com outras universidades, CDI Campinas, uma série de pessoas que agregando uma série de outros indivíduos e pessoas em torno desse tema. É muito difícil de definir cultura digital, a gente nunca tenta fazer isso, mas é um movimento que tem essa pegada que a gente escuta muito falar hoje de participação em rede, das pessoas colaborarem em torno de um bem comum, trabalhar em grupo para agir nas áreas de educação, nas áreas de interesse político, utilizando as tecnologias digitais de alguma maneira. A gente resolveu inaugurar o fórum foi inaugurado com uma missão muito política, de tentar trazer para a pauta de discussão os temas de relevância na área da cultura digital. Buscar maneiras de trazer participação através das redes, de ouvir e ter a participação de pessoas que não conseguiam participar através dos canais tradicionais, como, por exemplo, ir até a câmera às 10 da manhã para ouvir uma discussão no plenário. A gente começar a ter uma discussão mais aberta e tentar incluir mais as pessoas, tendo uma capilaridade maior de participação de pessoas de várias regiões da cidade. Uma coisa que a gente gosta muito do fórum é que a gente conseguiu ter aos poucos participação de várias pessoas de várias regiões diferentes da cidade, não só de uma região única, como, por exemplo, o Barão de Alto, que seria uma coisa bem natural de acontecer. Hoje a gente inaugurou a casa com um espaço físico, é uma sala nossa, que foi cedida pelo CIS, para a gente poder trabalhar esse laboratório, para organizar oficinas, uma série de outras atividades. E a gente organiza há 3 anos a Semana de Cultura Digital, que é um evento de uma semana, de 4 a 5 dias. A terceira vai ser esse ano, dia 26 e dia 29, que é um evento onde a gente satura uma série de atividades, a gente tem uma série de coisas acontecendo em torno desse tema. Há todas as 2 semanas aconteceram em vários lugares da cidade, sempre tem um ponto central, onde a gente descentraliza uma série de atividades. Então, por exemplo, a gente dá atividades relacionadas à produção de vídeo, utilização de diversos pacotes de software livre, criação de uma biblioteca digital, mapeamento colaborativo, construção de um scanner de baixo custo. A gente faz uma série de atividades em parceria ao redor da cidade e, ao mesmo tempo, a gente tem um espaço central onde a gente traz pessoas para debater a cultura digital, questão de ponto de acesso à internet, a qualidade da nossa banda larga, coisas desse tipo a gente traz para discutir. Teve vários participantes importantes no passado, no tipo de software livre, questão de ponto de acesso à internet. Nos anos anteriores foram debates muito bons, gente do Brasil todo para discutir esse tema. A gente teve muito sucesso em trazer pessoas para cá para discutir. Esse ano a gente resolveu olhar para dentro, porque a gente não vai tentar trazer gente de fora, vai tentar trazer gente da cidade com expressão nessa área, que está lutando em torno desse movimento há muito tempo, para poder debater os problemas da cidade, um pouco mais de foco. Então, no dia 26 ou dia 29, a gente vai ter esses eventos, vamos ter uma série de oficinas, a gente está tentando fazer o evento, estamos já bem encaminhados para fazer o evento no Lago do Rosário, que é uma tenda grande no Lago do Rosário de 4 dias, para discutir temas relacionados à formação, à cultura digital, e o tema desse ano é a internet vai para a rua. Tem muito a ver com o que tem acontecido nos últimos anos para cá. A casa hoje tem uma série de oficinas, a gente ofereceu 8 oficinas nos últimos 2 ou 3 meses, desde streaming, tem gente envolvida com projetos de streaming que a gente conhece, que deve também estar aqui, ensinou o pessoal a mexer com streaming em vídeo, para web, fazer uma TV web, desde um projeto de mapeamento colaborativo, de tentar mapear coisas na cidade, como é que a gente faz esse tipo de coisa. E a gente está começando agora 3 projetos focados, estão saindo agora no forno na casa. Um deles é focado na formação de jovens, para que entendam esse mundo codificado. Então, nós estamos chamando de projeto Jovem Hacker. A gente vai trabalhar com jovens de 10 a 12 anos para começar a entender como é que funciona o sistema tecnológico por trás do plano, aprender a programar, aprender a entender como é que funciona o computador. Muito menos aprenda a usar Word, muito mais aprenda como é que essas coisas te controlam e aprenda a controlá-las. A gente vai começar isso em abril. A gente tem um projeto que vai ser lançado agora em fevereiro, que a gente ainda não anunciou, que é o Mapa da Cultura de Campinas. A gente mapeou uma centenas de iniciativas da cidade, que criou um mapa cultural da cidade.
uma coisa que está acontecendo em algumas capitais, a gente fosse para Campinas, vamos inaugurar isso em breve. A gente tem esse projeto contínuo de mapeamento colaborativo e o projeto Residente também, que é em parceria com o Instituto de Residentes Saberes, que é o de streaming de TV web, que também faz parte oficialmente da casa. Então a gente tem uma série de oficinas que a gente oferece gratuitamente, sempre grátis, no espaço público, nós somos feitos pelo público, a gente faz tudo para o público. Temos esse projeto de uma série de atividades. A gente tem aberto a pessoas que queiram discutir o tema da cultura digital dentro da casa e levar os assuntos da casa para qualquer lugar da cidade para a gente poder articular em torno desse tema. Então, isso a marcha da mulher, a marcha da mulher pode cobrir uma oportunidade de falar abrir mais a roda, já chegar aqui na terra também, mais perto chegou agora. Vamos lá. Então, eu queria falar rapidamente da nossa militância aí no movimento de mulheres. Então, a Marcha Mundial de Mulheres é um movimento que surge a partir de 95, né, quando as mulheres fazem aquela caminhada entre 10 por mãos rosas, né, foram lá os 150 mulheres caminharam 200 quilômetros, por uma reivindicação lá, direitos dos imigrantes, a questão da economia solidária, a questão do emprego, que era a pauta daquela caminhada das mulheres, foram vitoriosas. A partir deste processo, então, se pensou em universalizar, vamos dizer assim, se articular a luta das mulheres em outros continentes. Então, a marcha surge aí, e aí em 2000, a gente então consolida a marcha, né, no movimento internacional das mulheres, e aí a gente organiza, a gente tem uma organização, a gente faz uma ação internacional a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, a gente organiza uma ação internacional, a primeira ação, ela sempre, em todos esses anos, a ação inicia-se aqui no Brasil. Né? Então, em 2000, a gente fez o eixo, a gente adotou, naquele momento, foi a questão do combate à violência, à pobreza, né, e à violência sexista. Esse foi o eixo que marcou a marcha desde o início. Né? Para nós, naquele momento, era a visão de que as mulheres tinham que fazer para mudar o mundo, para mudar a vida das mulheres. A gente precisa fazer a luta específica das mulheres, mas a luta mais geral. Se a gente não fazer a luta contra o sistema, a gente não muda a vida das mulheres. Então, por isso, esse tema da questão da pobreza e da violência sexista. Nós fizemos, então, em 2000, uma ação, um pouco menor, foi a Casa das Mulheres para a Humanidade, a gente escolheu 5 milhões de assinatura, levou lá para o Washington, enfim. Em 2005, a gente fez a Coxa das Mulheres, né? Então, foi a gente iniciou no Brasil, passou por todos os continentes e terminou na África, né? Aquela Coxa Unitária. Cada país foi colocando as demandas das mulheres, né? Em 2010 nós fizemos uma marcha, então, foi aquela marcha que saiu de Campinas e foi a São Paulo, né? E ali a gente trabalhou a questão do bem comum, a questão da violência, né? A questão da autonomia econômica das mulheres. A gente escolheu esses eixos para naquele processo fazer o debate das mulheres, né? Então, além dessas ações internacionais, a gente, ano passado, aqui no Brasil, aconteceu o 9º Encontro Internacional das Mulheres. As mulheres se reuniram, nós tivemos 1.600 mulheres reunidas uma semana, né, para debater a questão de que a gente quer para mudar o mundo e para mudar a vida das mulheres. Então, foi todo um processo de debate, de produzir um documento, de produzir uma série de coisas aí para orientar, né, as mulheres no âmbito da nossa organização mundial. E além disso, então tem esses encontros internacionais que a gente faz, a Secretaria Internacional da Marcha do Brasil, agora ela é em Moçambique, pela situação das mulheres de Moçambique, exatamente por isso que para lá foi o nosso secretariado internacional. E a gente, no dia a dia, a vida orgânica nossa na marcha, as mulheres da marcha são mulheres que são militantes dos movimentos sociais. A gente se encontra na marcha, mulheres que militam no sindicato, mulheres que militam no partido, mulheres que militam em diferentes estados se encontram na marcha, né,
como um espaço auto-organizado, um espaço de auto-organização, para a gente debater as nossas questões, formular as nossas propostas e avançar na nossa organização para fazer o combate aí à opressão das mulheres, a toda essa situação que está colocada. Né? Em Campinas, especificamente, né, para nós, acho que aqui no Marcha está organizado pelo Brasil afora, no estado de São Paulo, a gente tem uma organização bem já consolidada, nós temos plenários, as nossas decisões são tomadas em plenário, então, por exemplo, nós participamos, nós construímos sempre aliança com os movimentos sociais, né, isso é uma questão que está no nascedouro da marcha, então, a questão do Polo Social Mundial, a gente sempre tem presente, a questão da culpa dos povos, a gente está presente para fazer o debate, e nessa culpa a gente fez o debate da mercantilização, né, do corpo das mulheres e tal, e nós... Aqui na região de Campinas, a gente está organizado, nós estamos criando, a gente tem criado comitês da Marcha Mundial. Então aqui nós temos um comitê que é regional, que é fruto de todo o processo que nós fizemos em 2010, da Marcha das Mulheres de 2010, a gente consolidou um comitê regional, que agora a gente já está dividindo, então já estamos consolidando um comitê lá na região de Araras, que a gente vai aumentando, aí a gente vai se reorganizando, né, para poder também incluindo outras mulheres que queiram participar. Né? Aqui a gente tem, agora a gente está no processo de organização do 8 de março, aqui. Então a gente, a nossa pauta é uma pauta que ela está presente nesses momentos específicos, 8 de março, né? O dia de combate, o dia de luta, né, pela legalização do aborto, a questão a questão no dia 25 de novembro, que é o dia de combate à violência contra a mulher. Então a gente tem alguns dias, a gente tem algumas ações específicas das mulheres, mas no cotidiano a gente tem grupos que se reúnem mensalmente, que a gente discute, nós temos plenários regionais, plenários estaduais a cada 3 meses, para a gente poder traçar a nossa pauta, né, de luta. Mas uma coisa que falando muito importante desse treinamento, a gente tem uma visão de que nós vamos construir um feminismo que transforma, né, um feminismo que está inserido na luta mais geral dos trabalhadores. Então, para nós, a questão da racial, a questão de classe é muito importante. A gente tem uma visão de que alguns acham que a luta de classe se sobrepõe à luta feminista, mas nós não. Nós achamos que o feminismo, o capitalismo está patriarcado, assim como o feminismo está para o socialismo. Então, se a gente não fizer em conjunto a luta mais geral, a gente nunca vai construir uma sociedade, um mundo que traibam homens e mulheres com direitos iguais, com oportunidades iguais, enfim. Então, essa é um pouco a militância nossa, o trabalho que a gente tem aí, desenvolvendo ao longo dos anos. Bom, eu vou iniciar falando a história do movimento de saúde a partir de quando eu o conheci, né? Talvez ele tenha nascido muito antes. Eu comecei mais ou menos na década de 80, 82, né? Eu sou oriundo da igreja, comunidade refugiada de base, e que no ano de 82 fez uma campanha da fraternidade, Saúde para Todos. E a partir daí eu comecei a militar em alguns movimentos que lutavam pela melhoria da saúde. Para sair daquela situação de postinho de saúde, que não cuidava de quase nada, né? Para ampliar isso para todos, né? A gente começou essa luta a partir daí. Depois veio a Constituinte, o SUS, e que hoje todo mundo tem direito de ser atendido. Naquela época só tinha direito de ser atendido quem tinha carteira assinada. E aí foi uma luta do movimento popular de saúde na cidade de Campinas, especificamente, para ampliar o seu centro de saúde. Aí a gente começou a discutir a planta, o tamanho, né? Aquilo que a gente achava que era ideal para aquele momento. O grande centro de saúde feito nessa cidade, né, com mais de 400 metros, foi na região de São Rodrigo, né? E hoje, em Campinas, a gente tem mais de 70 centros de saúde. Então, foi na década de 82, 85, 87, a partir da década de 90, que a coisa tomou corpo. Então, um pouco é isso a história. E ele foi se consolidando, né, a partir da criação do SUS e com os direitos dos trabalhadores foram tomando consciência, as cidades foram criando
a sua, como é que é o nome? Quando o município assume a saúde, né? A gestão. A sua gestão. Então, a partir daí, é que os municípios foram se credenciando a tomar conta da saúde. Então, foi aí que ele foi se consolidando. Hoje nós temos um grupo não muito grande, né, umas 8, 10 pessoas que levam à frente, né, o Movimento Nacional de Saúde. Acompanhamos as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, ajudamos a criar os conselhos locais de saúde, acompanhamos as eleições em todos os locais, né? Hoje nós temos conselhos distritais, temos conselhos nos hospitais, né? Então, isso foi se ampliando a partir do apoio desse movimento. Então, tem um grupo aí de 8, 10 pessoas que se reúnem mensalmente, acompanhando a discussão política na cidade. A relação com o partido, né, que fala aqui. Nossa relação com o partido foi um problema, né, porque o partido acabou deixando os movimentos sociais a bel da verde. Então, foi uma dificuldade dentro do partido, né, para a gente ter essa relação mais estreita. O partido acabou tomando outro caminho e o movimento acabou ficando sem apoio. Né? Essa é uma grande dificuldade do PT hoje, na cidade. O que mais? Acho que é isso, né? Um pouco hoje na cidade, a gente está aí com enfrentamento, né, com a questão da saúde em Campinas, né? Nunca teve uma situação tão difícil, né? Acho que é a pior desde quando eu milito no Movimento Nacional de Saúde. Acho que é o pior momento que nós estamos vivendo a partir do segundo mandato do Dr. Hélio para cá. O negócio está bravo. Estamos aí no processo de eleição do Conselho Municipal de Saúde, né? Vai ter eleição agora logo no começo de fevereiro. 14, a gente está tentando também conversar com os nossos, né, companheiros, conselheiros, para a gente colocar um pessoal lá que vai em defesa do SUS contra a privatização. A gente sabe que a briga é difícil. O SUS não foi consolidado, portanto, existem vários interesses de privatizar a saúde, assim como educação, cultura e outras coisas mais. Então é uma luta constante. Mas esse grupo está se sustentando e a gente está tentando fazer essa defesa. Obrigado. O movimento surgiu da Glória em 2005, através de um senhor que ele de autista, e ele resolveu fundar a Glória junto com outra pessoa. E aí foi mudando o pessoal tudo. Aí em 2005, pessoas sensibilizadas que trabalham no campo mental, o sofrimento, né, que é a doença mental, né, traz para a família, até para a sociedade, né, o sofrimento. Então, surgiu disso, né, 2005, dezembro de 2005. E a conscientização foi através de lutas, participação, projetos que a gente fez, né? A bandeira de luta é o luta manicomial. Diante dos horrores do século XXI, a gente acompanha pela TV aí, né? A gente já ficaria até o liberalismo agora, né? A coisa perversa que a gente vive, né? Não só na cidade, mas, né? Isso afeta a alma das pessoas, às vezes a alma, né? E a luta manicomial é isso, né? A vida estão se perdendo, se perdem manicômio, e há esperança, né, para essas vidas, né? A pessoa passando pintor, passando pedreiro, passando. E às vezes a pessoa se perde no manicômio, tem a treva toda, né? E a gente tentar esperar as pessoas. A luta é essa, tem uma dor de rua também, né? A pessoa perde a esperança, né? Porque o álcool, né? O álcool, a droga, né? Nós organizamos de tal forma, nós organizamos a cultura do que existia, nós somos umas 12 pessoas nossa diretoria, mais ou menos, e nós tivemos lá em Araras, nas questões de Araras, né? Em Araras, em São Jesus, né? Fizemos projetos na saúde, saúde,
estudar de saúde mental, né? Nós fomos ao Canadá participar de reuniões lá, você que faz alguma coisa por ano, possa beneficiar aqui o campineiro brasileiro. E a posição que a gente tem diante do governo é objetiva, né? O que a gente pode fazer para viver o pessoal que sofre esse problema das doenças da alma, né? Que é a neurose, a psicose, são coisas que hoje afetam as famílias, afetam, né? Então é isso aí. E aos partidos, eu acho que a gente tem que tentar refletir no diálogo. Eu prefiro o diálogo do que a pancadaria. Eu prefiro isso, né? Boa noite. Primeiro agradecer o espaço, que eu acho muito importante. O Levante é um movimento social de juventude que pauta o movimento popular. Ele nasceu há 7 anos no Rio Grande do Sul, muito funcionado como MAB, pelo MST, como uma forte organizativa para dentro da cidade. Né? Essa cidade que se sentia na época de uma juventude na cidade, popular, uma forma agrária, organizada na cidade, no período muito estudantil. Então, há 2 anos atrás, eles nacionalizam para o governo nacional, com o apoio da Polícia Popular, a Polícia apoia nesse momento, e mais não só, eu deixo claro que o Levante não é a gente da consulta, tem vários campanhas até no PT, do PSOL e as entidades do Levante. É um movimento suprapartidário, faz qualquer partido dentro do Levante, e hoje acho que a maioria dos presidentes é apartidária, não tem um partido para definir. A primeira ação nacional que o Levante faz, que nacionaliza, é o extrato ao torturador da ditadura militar, para trazer a falta de memória, verdade e justiça, que a gente analisava que nenhum governo conseguia trazer essa falta, hoje com peso e a importância até para a questão da verdade. Foram 2 bases de extratos nacionais, foram feitos em todos os estados do Brasil, e depois temos trabalhando várias questões de juventude, né? Hoje a gente falta a pauta da reforma agrária, a pauta da reforma urbana, também aqui no estado de São Paulo, com o primeiro juventude negra, naquele período do estado de São Paulo, que é a pauta sanitária, que tem um muito importante na organização, somente na cidade de São Paulo também, e enfim, aqui por aqui. Outra coisa é a democratização das mídias. A gente fez 2 ações nacionais também ano passado, na porta da Rede Globo, onde fizemos escravos lá na Rede Globo, e não só por isso, mas também por isso, 2 dias depois da Globo reconheceu a ditadura, então foi uma grande vitória que a gente teve nesse período. Conseguimos também o popular na UNE, né? A UNE ela vivia uma polarização judiciária que a gente chamava, que era de um lado a majoritária, das duas da JF, e de outro lado os profissionais do SOL e do JR, mas estava rebaixando espaço que era uma disputa você a favor ou no governo, não tinha disputa política, de ideais, e não podia junto com os estudantes, né? Então a gente começou com o Conjunto Popular dentro do ano passado, o Conjunto Popular da cultura da juventude, do juízo muito longo, enfim, conseguimos isso. Outra pauta que nos é muito cara é a pauta do feminismo, né? É a nossa companheira feminismo, que na Marcha Mundial de Mulheres tem essa relação muito próxima, concluiu também no encontro do ano passado. E como uma questão também, é uma questão horizontal de civilização, que seja também nos dias de luta, muito de março, no dia 25 de novembro, mas também no dia a dia, nos espaços, nos nossos espaços organizativos. Aqui em Campinas, a gente se organiza, hoje está com 2 células, uma célula na Unicamp, que trabalha no movimento estudantil, e outra célula na Autoescola do MTD. Estamos organizando cultivadas desde o começo do ano, na MTD. Uma célula lá. E no estado de São Paulo nós temos, acho que, 17 cidades dentro do estado de São Paulo. São muito fortes, muito conectadas, São Paulo e São Carlos. E esse ano acho que a foto que a gente está construindo, além do aniversário do bloco, da segunda aniversário,
para funcionar com a sociedade e também a falta da reforma política, né? Cumprir esse ano o princípio da reforma política, junto com o ato inicial, e existe muito debate partidos sobre o grau de constituição da conta as mensagens de Campinas nacionalmente mesmo, construir essa luta, que a gente acha que é um momento que a gente pode avançar muito, é um momento que a esquerda pode avançar, pode ir além. A gente fez tanto no trabalho de base, que faz também trabalho de base, quanto com prioridade da esquerda e conseguir a vitória dessa pauta. Bom, quanto tempo tem? Rápida análise do governo. Bom, a gente, em relação ao governo Júlio, a gente considera um governo aliado ao PSDB, um governo aliado que nosso inimigo, não abre diálogo com os movimentos sociais, que vem criminalizando o movimento estudantil, criminalizando a ocupação na Câmara e vários dados da passagem, tudo que vem criminalizando os movimentos. Ao governo Alckmin, a mesma coisa, né, pior, né, piorado, deveria falar. E o governo Dilma, a gente analisa ele como um governo contraditório, né? Que por um lado ele distribui renda, tem a Bolsa Família, por outro lado privatiza o prensal, né? Tem a diferença da concessão e privatização, mas é uma diferença aí íntima, né? Quanto ao petróleo principalmente. Por um lado tem políticas que ajudam a reforma agrária, que ajudam o assentamento, a tecnologia, etc. Mas por outro lado é um governo que menos fez reforma agrária nos últimos anos, pior que a CDC. Então essa é a nossa análise. da MPG, que é um movimento feminista. Porque a JPT pode ser mais uma forma de organização do PC do que o movimento popular. Por exemplo, a JPT é uma forma que o PT encontrou de dar uma independência maior da juventude e já tornar os militares uma organização entre os partidos estruturada, dando um espaço grande para a juventude gerar o partido. Só que a JPT não tem uma posição unificada, não é como o JF. Então, por exemplo, lá dentro da UNI tem gente da JPT em todos os estados, praticamente. Não é um partido socialismo democrático, é um partido comunista. E dentro de Campinas, a JPT teve uma reestruturação no passado, e que a gente começava a decompor a secretaria que estava abandonada. No caso, na época era eu, a Ana Paula, o André e a Fabi, e o Carlos Euclides e o Manuel. Aí a gente, no ano passado, a gente organizou 2 ônibus para aquela manifestação de junho, no site do centro, da Unicamp. Na Unicamp também a gente tem um coletivo lá que é o Unidade, que mostra que está lá, não só pelo juventude, mas um coletivo geral que foi registrado no juventude lá no Unicamp, e a gente está precisando organizar e juntar os dois de garrafa. Tem um partido meio garrafa. E lá no Unicamp, no caso, faz parte da Sistema Fazenda do Instituto Matemática, do IMEC, Matemática da Científica. E tem na IPG, que é uma nossa fazenda, que faz parte daquele tipo, né, da organização central do projeto. A IPG sobre o governo federal também tem posições ambíguas. Por exemplo, normalmente a MPG ou as ações bem no começo do governo federal, mas às vezes, por exemplo, agora, recentemente, a gente foi deslocado para correr lá no Departamento do Senado pedindo pela privatização. E eu acho que a gente está aqui sobre o movimento popular e vai também pensar como que a gente vai voltar no conjunto de movimentos populares organizados no Brasil, lá no
concepções daquele partido de base popular, de esquerda, que é o PT, e um governo que é contraditório. Não é um governo de esquerda, o governo está com diversos partidos de uma qualidade. Bom, dentro do governo nosso, a gente, no caso, no âmbito da JPT, a gente está organizando o movimento para o conselho, formado o Conselho de Juventude, o João prometeu essa campanha, provavelmente vai fazer, e a gente já está organizando uma campanha nesse sentido. E, bom, frente ao PT. Bom, a JPT é parte do PT, mas só que a gente tem uma certa independência. Então a gente tem certas posições que vão contra. Por exemplo, ontem essa questão, a gente organizou uma reunião de formação, acampamento de MST, de produção, e a JPT lançou uma nota no secretário da Vacareiro, que era o PT, e como é que fala, bom, enfim, aprovou a nossa reforma política, ajudou a dar uma afogada na nossa reforma política. E a MPB também, a MPB parte da JPT, parte da composição da JPT, e já falei da nossa política, dentro do governo recente. Bom, o coletivo de educadores ele surgiu em 2009, a partir da greve dos servidores municipais, naquele ano. E a partir de então houve reuniões que foram discutidas as questões principalmente ligadas à rede municipal de ensino de Campinas. Ele foi se consolidando a partir dessas ações próprias da rede municipal de educação de Campinas. E ele tem uma característica, na verdade, assim, que até é importante eu me colocar aqui. Eu nem represento o coletivo de educadores, mas eu faço parte, porque a gente ainda não tem uma estrutura, enquanto organização, de representatividade. Mas a gente tem uma estrutura de participação. Então, principalmente no ano passado, em 2013, a gente conseguiu fazer 10 reuniões, uma por mês, em média, aí. Para discutir essas questões, e as reuniões então eram um convite para os professores e enfim, os educadores no geral da rede municipal de Campinas, para que eles participassem a partir das demandas próprias da rede, a gente conseguisse discutir e viabilizar ações então com o propósito que a gente estava discutindo, né? Nesse sentido, no ano passado a gente conseguiu escrever 2 manifestos, né? E com adesões da rede. O primeiro manifesto foi a favor da lei do piso, que é a jornada de trabalho dos professores da rede, né? que é uma lei federal, que a Campinas não cumpre. Isso a gente conseguiu em torno de umas 300 adesões da rede. E o segundo foi a queda da professora Helena, que fazia parte de um departamento da prefeitura, e que um movimento político do governo acabou instituindo ela, exonerando lá. E a gente fez esse movimento em torno de 400 assinaturas mais ou menos, então a gente conseguiu adesão, e a partir daí a gente conseguiu fazer um ato então em novembro, no final de novembro, com essas causas que basicamente eram a implementação da lei do piso e contra as reformas privatistas desse governo, né? E pensando nessa característica do coletivo, né, ela tem, assim, a gente não tem um viés político em relação a partido. Então as pessoas participam, inclusive muitas delas têm o seu próprio partido, né, tem a sua própria corrente, enfim, tem a sua própria ideologia lá, então a gente não se coloca como tal, né, como partido, né. E conversando, eu faço, em especial, assim, particularmente eu faço parte do coletivo e mais para tentar organizar reuniões, por exemplo, como essa, assim, né, precisa ter alguém que faça a coisa acontecer. Então eu e mais 3 pessoas, a gente se reúne e a gente acaba tocando assim, mas por uma questão própria nossa e fazer a coisa acontecer, mas a gente não se sente à vontade de dizer que nós representamos esse coletivo. Aí pensando até nisso, né, Gui, assim, conversando com o Cláudio, a Sônia, né, que somos nós que tocamos isso,
a gente até não se sente confortável caso saia algum documento, algum texto aqui, tá? Não sei se a gente pode entrar nesse acordo aqui, né? De que a gente não se sente confortável de falar que a gente representa um coletivo, porque todas as nossas decisões aqui a gente passa pelas nossas reuniões e lá sim a gente tira, então, no coletivo as ações que a gente tem que tirar. Então, caso venha sair algum texto que não coloque um sistema coletivo para não tentar desfigurar essa característica. Contar um pouquinho de onde vem, né? Bom, também não estou representando comunicadores populares, nem coletivo comunicadores populares, pode gerar uma confusão aí, onde o coletivo comunicadores populares faz uma outra luta, é um coletivo, um dos coletivos que a gente também tem trabalhado junto. Então a gente vem num movimento de mídia pré-manifestações, tentando exercitar um pouco utilizando um pouco das mídias em prol de movimento social, em prol de debates políticos, debates públicos, debates populares. E nas manifestações a gente, uma potência de exercitar isso muito forte, assim, na necessidade de exercitar isso, de entender isso melhor, e além das técnicas que possibilitam hoje as mídias, né, as linguagens midiáticas e os aparatos tecnológicos, a gente, além disso, na linguagem, de como a gente vai explorar isso, como a gente vai produzir isso, como a gente vai encontrar isso dentro dos meios que a gente está encaminhando. Então, mais fortemente, o movimento de mídia popular que a gente vem trabalhando se deu mesmo nas manifestações de junho e julho, onde muita gente se conheceu, a gente foi conhecendo os grupos, entre eles o grupo que se formou em João Sinclair, que é uma página que a gente tem exprimado também por ela, debates populares, atos, manifestações, socializando saberes, a gente tem também trocado bastante com eles, coletivo de comunicadores populares que a gente já conhecia, mas começamos a se relacionar mais fortemente. Então a gente vê nesse movimento de alguns coletivos e alguns agentes culturais também que trabalhavam com mídia. Nisso a gente, entendendo as necessidades das manifestações e os debates que precisavam ser gerados ali, que estavam na necessidade de uma assembleia onde a gente também tem um exercício muito potente, muito interessante de movimento popular ali. Então, aí disso a gente começou a exercitar mais fortemente as linguagens, as necessidades midiáticas, através desses movimentos e também se formando nisso. Então, a gente também está se formando, a gente não está, ainda a gente está muito em construção para entender como a gente trabalha com a comunicação nos movimentos populares. Então, desde então, né, um pouco antes disso, mas desde então a gente tem trabalhado basicamente aí, foi nas assembleias populares, trabalhamos com as mídias, com o streaming, com texto, com foto, com vídeo, com cartazes, tudo nessa produção midiática. Trabalhamos com o Conselho de Conferência de Direitos Humanos, o Fórum de Moradores de Rua, a Comissão da Verdade e da Justiça. Das Assembleias Populares se deu a gente também encontrar as manifestações, as desapropriações e ocupações, algumas desapropriações e ocupações da cidade, que também tinham essa necessidade, e no caso ali o Campo Belo, né? E também nos relacionamos com o Paulo Surama, também está com umas questões lá, com o Joana Dark, entre outros, e nesse movimento entendendo, propondo outras narrativas através da mídia, né? E entre elas, tentando entender que a gente não tem a intenção de institucionalizar essas narrativas e nem se empoderar nelas, centralizando esse processo midiático, mas sim descentralizando esse processo midiático e desinstitucionalizando esses processos que a gente tem visto que é produtivo, traz outras narrativas, traz outros olhares populares, traz outras, disputa esses imaginários de comunicação na cidade com a mídia convencional, com a imprensa, com o Correio, com a PTV, Band, TVB, Record. Então, como a gente, nesse processo, utilizando, se empoderando desses aparatos tecnológicos que estão aí, se formando nesse processo, a gente gerar narrativas populares, entendendo que esse trabalho é um trabalho que é necessário e também que nos motiva como ferramenta de luta. A gente tem a proposta de trazer outras narrativas que vêm através de nós, e não institucionalizar isso, nem centralizar isso, para resistir
mais um processo empresarial de mídia, ou de vender isso, ou de trazer isso em outros. Trazer o que a gente tem produzido, o que a gente tem encontrado de uma forma parecida, que repita e que encontre os mesmos problemas e as mesmas limitações nesses âmbitos que a gente tem estado. Então, basicamente, esse processo coletivo que a gente tem trabalhado, a gente tem trabalhado uma proposta mais livre mesmo, mídia ativismo, mídia livrismo, comunicação independente, e chegando, e com isso, trabalhando, tentando gerar outro tipo de renda para continuar fazendo isso de forma aberta e onde todo mundo entende que a gente vai chegar num denominador comum que seria todos os cidadãos mídia aqui. Então todo mundo tem rede, todo mundo está no Facebook, todo mundo tem e-mail, a gente possa utilizar disso, seja canais para a gente explorar as outras narrativas, mas não só, também criar, produzir outras narrativas e colocar na rede para a gente também se potencializar junto. E também enfim, eu queria falar da formação, que aí eu acho que a ponta da coisa, a gente tem se formado nisso, mas a gente tem encontrado dificuldades de que os movimentos populares se formem nisso e façam suas próprias narrativas. Eu acho que isso é o mais importante, onde a gente, querendo ou não, teve uma formação mais rápida, mas a maior necessidade, o maior desafio que a gente tem nesse ano é na formação e é no empoderamento de mídia, onde a gente tem visto pessoas que já fazem isso, estão nessa dificuldade, estão nessa luta, mas como a gente pode também pensar em ajudar essas pessoas e trocar com essas pessoas, para essas pessoas produzirem suas próprias narrativas e sim escoarem nessa grande rede que a gente encontra aqui na cidade, que são esses coletivos, esses projetos. Boa noite a todos. Falar sobre o movimento que surgiu esse movimento, né? Não vamos entrar em apresentação, porque também estamos falando do movimento, que vai falar de televisão. E o ativista tem que ter participado de diversas ações para isso vai Vou falar do movimento chamado Movimento Social da Cultura, que é um movimento que vem principalmente consolidado pela questão do Ministério da Cultura pela cultura digital, e quando ele governo ele se distrai toda uma política e uma expectativa política. Então a gente tinha esse momento de escassez. E esses 10 anos que esse ano, tanto a governação, possibilitou pessoas e coletivos e redes se formaram de uma maneira pela potência. Né? Então foi um investimento do partido do governo, mas você reconhecer como o brasileiro tinha potenciais culturais muito importantes e com isso conseguiu pessoas conectadas coletivos e coletivos de redes. Com essa ausência, várias pessoas do Brasil todo sentiam que precisavam de unir para disputar e negar o governo Lula e também para avançar em outras pautas e não na discussão do PTI. E com isso a gente foi formulando diversos encontros, debates, incidentes de outros arranjos dos movimentos e conseguimos consolidar isso. Então hoje praticamente você tem pontos de cultura, você tem coletivos digital, você tem povos terreiros, você tem gente que trabalha mais especificamente com direitos humanos, pessoas que trabalham com questão de gênero, tem uma gama de, resumidamente, comunicação de direitos humanos e cultura que se coloca no movimento da cultura. Nossa primeira perspectiva é que fazer um encontro e aí no final do ano conseguimos organizar um primeiro congresso. Nossa bandeira de luta é pela cultura. Aí a gente tem que entender o seguinte: a primeira coisa é que colocar a cultura como secretária da política. Porque a cultura não é do ponto de vista que vai fazer, mas a cultura enquanto comportamento, a cultura enquanto comportamento de consumo, a cultura enquanto comportamento econômico, a cultura enquanto conteúdo da educação, né? A educação tem uma cultura que a escola, quando a gente discute que a escola não tem cultura, falta cultura na escola, é um erro, ela tem uma cultura. E a gente fazer que está tudo diferente da escola. E através disso, como eles se organizam através disso? A gente pensa de uma maneira didática. Todo o processo de ativismo
e de disputa, tanto que a gente vive uma disputa de classe fortemente, mas também uma disputa de construção de imaginário. A gente no Brasil você vê uma classe ascendente de uma inclusão brasileira, mas não quer dizer que eles incorporaram valores solidários, comunitários, ou valores mais falando socialistas. Eles incorporaram o imaginário capitalista. Então a gente tem um processo de formação muito importante. Então a gente consolida uma rede de informação chamada Universidade da Cultura. Através da rede a gente pensa a economia. Eu estou levado para a economia. Eu acredito que o debate econômico não é simplesmente tomar o poder e mudar o sistema econômico. A gente precisa produzir outros tamanhos. Como é que a gente produz esse tamanho? Através de trocas solidárias, economia solidária, todo o recurso coletivo, desenvolvimento conjuntural. Ele tem um princípio básico de distribuição de renda, distribuição de protagonismo e distribuição de meios de produção. Então, tudo que é na nossa casa coletiva aqui no presente, ele é distribuído para todo mundo. Então, precisamos ter a gente, de qualquer movimento, pode chegar lá, alimentação, carro, recursos, tudo que nós temos é distribuído e trocado com os movimentos também, com os coletivos. A gente também organiza politicamente, falando um partido, nós acreditamos que o sistema político do Brasil não dá condições de partidos serem partidos como se propõe a ser, porque ele tem que trabalhar dentro de um contexto de correlação de forças. Então, através disso, a gente avalia tanto o governo Dilma quanto qualquer outro governo como um governo que disputa constantemente. Alguns que a gente tenha mais força e outros menos força. Então, nesse sentido, a gente fica muito na questão de uma frente, um campo, uma articulação de esquerda e parcerias programáticas. De repente, se o governo Jonas entrar numa pauta programaticamente e avançar, a gente se consolida como é alguns pontos, se estiver programaticamente alinhamento, a gente não tem problema. Outra coisa, então a gente também tem um debate sobre isso, que é o que é o público, o que é o privado, o que é o estatal, o que é o comunitário. É um debate da cultura fazer. É isso, né? Espaço, território, tal. Bom, primeiro, me desculpar pelo atraso e trazer a mensagem do TC. A gente estava junto agora, ele estava vindo para cá também. Foi. Mas o aniversário da filha dele, a gente ficou lá enrolando e ele acabou ficando com a filha. A gente está sintonizado. Está sintonizado e quer continuar no debate. Bom, eu estou aqui pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que surgiu em 85, com a articulação dos educadores dos projetos alternativos, de atendimento a meninos e meninas de rua, e os educadores se articularam pensando num problema que tinha muito grande na época, que era a questão do extermínio de crianças e adolescentes, principalmente os em situação de rua. O movimento ele veio para Campinas, surgiu em Campinas em 91, com a discussão da criação do Conselho Tutelar da cidade, e com a vinda também do Centro de Formação e Apoio aos Educadores Sociais, que o polo da região sudeste era aqui em Campinas. Então, como eles estavam aqui em Campinas, acabou fazendo contato com os educadores que estavam trabalhando com os meninos na rua, Na época eu fazia parte desse grupo e criamos uma comissão local do movimento aqui em Campinas. Desde então, a nossa ação do movimento tem sido primeiro, nossa primeira ação foi interferir na criação do Conselho Tutelar. Tentar garantir o máximo aquilo que os meninos, as crianças e adolescentes desejavam na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda na década de 80. Pós criação do Estatuto. Eu não consigo te ouvir. Pós criação do Conselho Tutelar e com a efetivação do Conselho de Direitos, aí a gente foi articular as comunidades, articular os educadores
na efetivação das políticas públicas para criança e adolescente na cidade. Né? De lá para cá a gente participou de várias gestões do CNDCA, algumas gestões conflitosas, outras nem tantas, e hoje, né, onde que a gente se situa hoje na cidade? O movimento de meninos e meninas de rua na cidade hoje se retirou das discussões de crianças e adolescentes, né? Porque desde o governo Hélio, né, instalou nessa cidade, né, um grupo empresarial, né, de trabalho de entidades de crianças e adolescentes que ocuparam o controle de direito, né, que ceifaram a participação, né, do movimento social e do movimento popular deste conselho, do CNDCA, e aliás, o CNDCA de Campinas, isso foi uma conquista nossa, né, bem no começo da criação do conselho, foi garantir, né, na questão paritária entre sociedade civil, né, e governo, a participação do movimento popular. Né. Até o ano passado, quando mudaram a lei, né, no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, era garantida a participação de movimento social, sem CNPJ, Associação Amigos de Bairro, né? Coisa que a turma do Hélio conseguiu excluir do regimento interno, então não se pode mais. Hoje só entidades de CNPJ, de assistência, pode compor o Conselho de Direito. E pior ainda, né, só quem reza na cartilha de quem está lá. Então nós tivemos uma atuação muito grande, né, na década de 90 na região de Santa Lúcia e no centro de Campinas, né, com os meninos e meninas. Hoje nosso desafio é como aglutinar os educadores sociais, né, que estão todos institucionalizados, são trabalhadores dessas entidades, né, e que a maioria trabalham 40 horas, né, e tem que seguir, né, o regimento da entidade e os programas que as entidades recebem para desenvolver. As entidades hoje, elas não são nada mais, nada menos do que prestadoras de serviço, né, de algum programa federal. Né. Esse recurso é passado por algum governo, né, por alguma instância. E as entidades têm que dar conta dar resposta a esse programa. Então, o educador social hoje, ele não pode pensar, ele não pode organizar meninos e meninas, né? Ele não pode articular a comunidade onde ele atua. Né? Então, esse é o nosso desafio hoje, por isso, há 4 anos nós criamos uma associação, que é a Associação Estadual de Educadores Sociais, e a gente está tentando fazer essa discussão. Está muito difícil, né? Justamente porque se você tem uma relação com qualquer movimento nessa cidade, você não consegue emprego na sua entidade. Esse é o meu caso, eu tenho que trabalhar, atuo e trabalho na ABC Paulista, né, para poder militar aqui. Né? Então, esse é o desafio que a gente tem. A gente tem a discussão da regulamentação da profissão do educador social. Nós temos uma proposta de fazer um encontro estadual de meninos e meninas de rua em março. E a gente quer levar os meninos e meninas de Campinas, mas não temos educadores que organizam esses meninos, que sentem que esses meninos façam uma discussão política com eles para prepará-los para estar com outros meninos e meninas que estavam. Né? Então, esse é o desafio que a gente tem aí. Falar sobre a CNP. Nossa, a Central do Movimento Popular, ela é da década de 82 e 83, na representação das centrais, da CUT, das centrais. É um movimento que tem altos e baixos na sua ação política.
relacionada de articulação dos movimentos, entre eles associações de moradores, saúde, educação, e principalmente os movimentos mais excluídos, que são, por exemplo, os ribeirinhos, né? Que nós chamamos de caiçara, que tem muito na área da Baixada Santista. Participei do encontro estadual ano passado, do encontro nacional, mas é uma coisa interessante que eu tenho participado da Central do Pato de 3 anos para cá. Porque eu sempre participei de associações de moradores, fiz parte de associações, sempre participei do Conselho de Saúde, acompanhei bastante tempo essa área de saúde de Campinas, continuo acompanhando. E aí, de 3 anos para cá, eu comecei a acompanhar a questão da Central do Movimento Popular, da onde hoje fazendo parte da direção estadual e também aqui da direção municipal, tentando organizar a nível regional. Né? Nós tivemos o nosso encontro de planejamento para 2014, no final do ano passado. Tivemos um representante nacional da Central nessa discussão. Aqui em Campinas, em especial, nós acompanhamos e articulamos, na medida do possível, a questão das ocupações. Também achamos que é um ponto muito importante essa questão da reforma urbana, regularização fundiária e principalmente acompanhar esse projeto de habitação que na maioria das vezes deixa a desejar em razão das condições que é oferecida daquilo que o cidadão e as famílias precisam. Aqui em Campinas vai ter uma direção que se reúne mensalmente, né? Acompanhamos algumas movimentações, entre elas a Joana d'Arc aqui em Campinas, e estamos aí tentando articular, porque o movimento é um movimento de altos e baixos. A cidade de Campinas tem problemas demais na área de periferia, na questão urbana, muita moradia na linha de porta, muitas ocupações. E, por sinal, o nosso governo, ou seja, o governo municipal, ele é totalmente contra qualquer desenvolvimento organizado social. Tanto que, para essa questão das ocupações aí, hoje nós temos uma comissão formada do Executivo que é determinado, foi publicado no Diário Oficial, que é uma comissão para combater qualquer que seja as ocupações. Então é uma situação difícil, nós temos muito problema na cidade. Também foi eleito pela questão do Conselho Municipal de Habitação, hoje à tarde aqui uma reunião, e problemas é o que não falta. Porém, a gente vai fazer o possível para estar articulando e fazendo alguma coisa na cidade, porque a necessidade é muito grande. É isso. Boa noite, sou a Pessoa, sou presidente geral da Associação de Mulheres, Projeto de Chorão, e já Colômbia KB2, faz parte da região do Conselho. Lá nós temos 7 convênios. Já estamos há 8 anos, tentando 8 anos, tentamos desenvolver um sério de eu acho que todos devem falar desse bicho da P9, porque é um bicho da espero que praticamente temos muitas crianças, muitas viúvas, muito solteiras lá dentro, e também a gente pode aqui, não temos números para todos. Precisamos de projeto social para as crianças, temos muitas crianças na comunidade, não existe projeto social nenhum, não só no Jardim Colômbia, na região do Campo Velho inteira, a gente fez essa região, não existe trabalho social, o pessoal não sabe nem o que significa projeto social, nem as mulheres, nem os jovens. É uma área que tem muito jovens, que eu acho que todos que estão achando jovens, os jovens são do Brasil, né? Temos muito jovens. A nossa comunidade, no momento, a gente tem total controle com nossos jovens, porque a nossa área, a gente está controlada pouco, mas vai chegar um certo tempo, vai ser difícil a gente combater o crime, mas não
não permite que o menino use nossas crianças. A gente está pensando não para que as nossas crianças continuem na nossa vista, nos nossos olhos. Nós vejamos, porque na região tem vários campos de futebol, mas aí tem um tipo de pessoas que não é bom, aí nós não permitimos. Lá é uma comunidade muito carente de serviço inicial, não temos água água, a gente agora tem água, não temos luz, nossas mães não têm muita coisa mais, no momento a gente sentiu, para limpar a quadra, a gente pretende que seja uma área pública. Eu pessoalmente, a gente chama filho, para que colocar nada. E em volta a gente vai plantar árvore, vai ter uma equação de árvore, a gente vai fazer isso. Aí a gente está pedindo o apoio de quem quiser nos ajudar, não está pedindo dinheiro, e a gente não funciona isso, mas então, queremos o apoio das pessoas, a gente não está pedindo dinheiro para ninguém, todos que já foram pela consulta, a gente conhece. Não pedimos R$1 para ninguém, simplesmente a gente quer o apoio e a consideração de todos. Que respeita a nossa comunidade, não como favelados, não somos favelados. Nós favelados não por opção, por falta de opção. Porque todos nós não temos morar, todos nós temos o mesmo barco, todos por moradia, todos por moradia. A nossa luta lá é ganhar a terra. Nós queremos ganhar a terra acima de tudo. Nós estamos investindo até agora, várias projetos que a gente existiu, e tentamos existir, não sei para onde, mas a gente está tentando existir. E a gente quer. As pessoas vindo lá, pelo menos eles ver gente, enxergar nós como gente, nós não somos enxergar como gente. Gente, nem é perfeição, nem é perfeição. Nós somos oportunidades da vida. E a gente manda um pedacinho, e a gente vai sempre a procura deles. Só agora a gente está conseguindo provar que não é assim, mas mesmo assim, quero chamar o próprio mas é porque só eu sei que estou fazendo o sofrimento das pessoas e faço sempre que a gente está ocupando Jesus. E a nossa luta é por moradia, para que vai nascer ali, está com eu eu já tenho 800 famílias com rodovia, não tem coisa fechada, e essas famílias, a maioria mora lá hoje, mas ficando na rua, sem nada. 2 horas da manhã, porque estava na chuva, aí a nossa luta é por moradia, nós temos ele. A gente pede o apoio do bebê, a gente sabe que o bebê pode ajudar a gente sabe que o bebê tem capacidade de ajudar. Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém, que instituição que ajude nós a terminar a terra e conseguir a regularização fundiária, que é isso que a gente quer. Ou seja, tudo regularizado, nós queremos nossa área regularizada. Nós queremos saúde, tudo certinho. Nós não queremos nada da prefeitura, nem do político, não temos interesse. Nada disso, só quer o que a gente tem direito. Direito à moradia digna, com todos os direitos que nós temos. É isso, muito obrigada. Pessoal, boa noite. Eu vou nesse meio tempo também de apresentação. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar nesse live, sim. Para quem ouviu essa rodada de conclusão, o quanto foi rica essa diversidade também de movimentos aqui que falaram, né? E dizer o seguinte, pessoal, nós também estamos finais para escutar essas opiniões acompanhadas, e vocês estão gostando tanto na área, eu acho que até tinha comentado que eu quero, inclusive, talvez pensar isso como parte das ações da Secretaria de Movimentos Populares, né? Nós estamos tendo essa experiência de Campinas, mas ter em outros lugares, e mesmo nacionalmente, tentar provocar espaços como esse. Porque parece um negócio simples, né? Modesto, mas nesse espaço, esse espaço de vivência,
de diálogo entre nós estamos conseguindo ter mais, né? Eu não falei sobre o PT não, mas às vezes até entre nós, dos movimentos também, né? Então, talvez um desafio para começo de conversa é como nós construímos um ambiente nos movimentos sociais, nos partidos políticos, na esquerda, de modo geral, que recompor esse campo popular, né? De botar de novo a nossa turma para conversar mais e alinhar as nossas bandeiras, né? Por muitos anos nós tivemos um fórum de lutas, né, pela terra, trabalho de cidadania, depois da coordenação dos movimentos sociais tentou, passamos a disputar bem as eleições, mas passamos a descuidar um pouco dessa parte da organização dos trabalhadores e dos movimentos. E isso começa a criar uma contradição cada vez maior ainda quando, para além de parte do movimento, entra um terceiro personagem que a gente convive muito com a contradição, que é também quando você vira governo. E a nossa memória mais rápida lembra do governo federal, mas as contradições dos petistas já começam antes, com as primeiras prefeituras que a gente ganha, os primeiros mandatos, né? Então, esse equilíbrio entre essas três formas de luta tem polemizado, de certa maneira, também um pouco de debate interno no PT. E queria ter uma situação engraçada, que é o seguinte, que aí para alguns de nós, a gente assim, no debate dos companheiros fala, o PT se afastou dos movimentos sociais. Aí o outro companheiro fala, não, mas os presidentes dos sindicatos, das centrais do movimento popular estão no PT, e o que está acontecendo? Será que foi o PT que mudou? Será que foi a esquerda, os movimentos também tiveram mudanças nesse último período? O fato é que nós vivemos por muitos anos, no período, um processo de mobilização dos setores populares. É importante a gente frisar isso para a gente não superestimar nenhum nem outro, achar que um ou outro resolve. Quando, na verdade, tanto a luta popular, a organização dos trabalhadores, como em determinados momentos, a própria conquista de espaços institucionais, ambos podem ser um ponto de apoio da luta do poder político. O Companheiro da Cultura é um exemplo interessante. Como o governo, às vezes, pode ajudar até, mesmo que não tenha sido essa intenção da cultura, mas organizar uma rede que depois cria uma autonomia para virar um movimento social que ensina o debate, inclusive se voltando criticamente, a política de cultura deu origem a isso. Ou quando o governo fortalece inimigos dos movimentos sociais, ou quando o governo, pela repressão policial ou judicial, criminaliza os movimentos. Então esse elemento do governo dá uma bagunçada também nessa relação partido-movimento. E nós vivemos isso, importante que nós estamos fazendo nesse debate aqui, até pelo momento político que nós estamos hoje também. Talvez alguns meses atrás a nossa prosa aqui seria outra. Mas depois do que aconteceu em 2003, acho que tem novas reflexões para a gente fazer também. Eu queria, alguns companheiros acabaram pontuando algumas das questões que eu queria colocar. Vocês veem um pouco as expectativas que nós estamos trabalhando agora, tentar apresentar um plano de batalha de movimentos populares que dialogue com essa realidade atual dos movimentos do país, que é exatamente o que aconteceu nos últimos meses, que algumas coisas reiteram avaliações que vocês colocaram aqui, que os movimentos já faziam. Na minha opinião, o que aconteceu em 2013 não foi um raio céu azul, não aconteceu nada, nenhum gigante acordou de repente. Ao contrário, se a gente avaliar com carinho mesmo os meses que antecedem junho, já é um ambiente de polarização política. 2012, salvo engano, é o ano que nós temos o maior número de greves. Sempre corrida desde 97, se estiver errado,
a GL parece que registrou uma coisa, não sei se essa data precisa, mas um aumento já da mobilização. Nos últimos anos todos vieram aumentando. Ao contrário do senso comum, né? Os trabalhadores não estão organizados. Havia já antes do ano passado um processo de crescimento da mobilização popular, inclusive nos setores do movimento sindical, do movimento, digamos assim, clássico, tradicional que o pessoal chama. Né? Meses antes, nós estávamos vivendo formas de movimento, inclusive, diferentes para nós. Né? Antes de junho, algumas coisas que estavam pegando, não sei se vocês lembram, era o Fora Feliciano, era a marcha da maconha, marcha da liberdade, pautas, inclusive, libertárias, que parte da esquerda estava com dificuldade de entender, de assimilar. Fora Feliciano lança aquela palavra de ordem que não me representa, depois volta das manifestações de junho. Então, assim, questão da liberdade, por exemplo, pautas que já estavam aparecendo, ainda de maneira pontual, pequena, mas já estavam dando uma sacudida nos movimentos. Né? Marcha das vadias, inclusive com companheiras e companheiros que não participam dessa rede nossa aqui, às vezes, dos movimentos sociais. Então, ao mesmo tempo, num cenário de polarização, pelo menos para a juventude, eu queria dar um exemplo aqui, há uma diferença do antes de junho e depois de junho muito clara. Eu estava trabalhando no governo federal na política de juventude. E o que a gente via, abril e maio do ano passado, a pauta sobre o tema dos jovens era redução da maioridade penal, sobretudo depois daquele episódio que nós tivemos no primeiro semestre de São Paulo, era aumentar o tempo de internação do sistema socioeducativo, era toque de recolher, projeto de lei que tinha um toque de recolher, era o que tinha esse tema ali. Com junho, muda também a agenda política. E assim, para deixar uma ideia mais forte, na minha opinião, sobre o que aconteceu, tem uma grande conquista de junho, que é a conquista concreta de melhoria dos trabalhadores com a redução das tarifas. Em mais de 100 cidades brasileiras, a mobilização popular diminuiu o preço das passagens. Então, independente do juízo de valor que a gente faz, quem estava lá nas mobilizações, tinha fascista, tinha setor conservador, tinha todo mundo. Mas tinha trabalhador, tinha jovens, trabalhadores com postos de trabalho altamente precarizados, são obrigados a ter uma jornada grande de trabalho, uma de estudo, eles têm que ficar 4 horas por dia dentro do ônibus, e é por isso que também se revolta. Nós temos que fazer essa reflexão: quem consegue participar politicamente, saindo de casa 5 horas da manhã, indo para 2 turnos de trabalho, tentando conciliar a noite com a formação, quando consegue, e ainda voltar para casa lá pelas 11h30, meia-noite, para recomeçar a luta do dia. Então, isso eu estou falando de jovens trabalhadores, inclusive alcançar nesse ponto de trabalho, novo pelo Lula, novo pelo Dilma. Ou seja, melhoraram às vezes suas condições de vida, de trabalho, de consumo, até conseguem, em tese, né, que nem isso aí se permite mais, até conseguiriam dar um rolezinho no shopping, pelo poder de consumo, mas não tem como o colega da cultura falou, aumentaram o poder aquisitivo, melhoraram a vida para dentro de casa, mas para fora de casa, a vida na cidade, transporte, serviços públicos continuam ainda mais difíceis. Para finalizar, o tempo também já deu, a minha ideia, só provocar aqui se puder, queria colocar um elemento para nós, eu acho que é importante. Nós temos que fazer um debate com os movimentos sociais sobre a desmilitarização da segurança pública, das polícias,
e a criminalização e violência e os movimentos da juventude e os movimentos de tortura. E quando eu falo de violência, como fez o movimento nacional de meninos e meninas de rua, quando o movimento foi criado para responder às chacinas que estavam acontecendo, hoje nós temos que estar fazendo esse debate de novo com os adolescentes e jovens, sobretudo negros, que estão morrendo na periferia. Todo ano nós estamos perdendo 25 mil jovens negros assassinados nas periferias do Brasil. Isso é um número de guerra. Saiu essa semana um dado que o Brasil tem 16 cidades entre as 50 que mais morrem gente no mundo. Então, se nós não enfrentarmos isso com contundência, e aí nós temos que os governos do PT se ausentaram desse debate, nós vamos continuar enfrentando essas dificuldades que nós temos enfrentado no último período. Então, assim, a nossa expectativa, gente, para finalizar, é que a Secretaria de Movimentos Populares, mais do que uma pessoa só, um mero embaixador do PT para estar dialogando com os movimentos, é como o PT se fortalece pelos movimentos populares, como a gente participa para ampliar as lutas sociais do próximo período por reformas estruturais da sociedade brasileira. Daí a importância, como o companheiro Fernando falou, da gente participar ativamente aqui do Comitê de Campinas do plebiscito, pela constituinte exclusiva da reforma política, da campanha do movimento de comunicação pela lei da mídia democrática, da campanha da CUT, das outras centrais, pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salários, pela criminalização da homofobia e ampliação dos direitos da população LGBT, pela garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, pela reforma urbana, como o companheiro bem colocou, vida da cidade continua muito difícil, muito ruim, para não falar outra coisa. Porque nós, inclusive, não alteramos a chave da questão da reforma urbana, que é a propriedade da terra. O companheiro fez depoimento aqui. Então, assim, a percepção nossa é como a gente, através, lógico, sabendo as dificuldades, do atual momento do PT, sabendo que esse ano nós também temos como prioridade dos setoriais fazer um debate do programa, quais são as propostas que nós vamos apresentar para o próximo período. E aí não adianta, companheirada, nós chegarmos esse ano de novo falando só o que os governos do PT fizeram e o que os governos tucanos não fizeram. Uma grande parte da juventude dos movimentos sociais, esse mero discurso de comparação já não cola mais. O retrovisor agora somos nós. Nós vamos ter que falar o que nós vamos querer de agenda para o futuro, de melhorar o que nós não fizemos, o que nós fizemos de errado. E nós vamos acumular o futuro. Porque falar que o governo Fernando Henrique era isso, para esse jovem que tinha 5, 10 anos, é adiantar pouco. Então, assim, desculpa estender demais ao tempo, eu quero só fazer uma provocação aqui ao debate e agradecer muito essa oportunidade de estar escutando vocês. Eu acho que ajuda muito a gente incorporar nesse plano de trabalho do diretório do PT essa sensibilidade dessas pautas que vocês trouxeram aqui. Obrigada.